Bom, vamos então para a nossa sexta e última notícia da noite, que é sobre justamente o filme The Mandalorian e Grogu, que está com o menor orçamento de todos os filmes de Star Wars. Mas será que isso é uma coisa ruim? Vamos entender. Vamos descobrir. O orçamento de Star Wars The Mandalorian e Grogu é revelado em 166 milhões de dólares. Estamos a 14 meses de ver o próximo lançamento teatral de Star Wars. Dave Filoni e Jon Favreau produzindo The Mandalorian e Grogu, que Favreau dirigiu. Uma pergunta que alguns leitores muitas vezes levantam é: qual é o orçamento? E hoje parece que temos uma resposta. 13 meses atrás, escrevi um artigo sobre quanto financiamento de The Mandalorian e Grogu receberia por meio do programa de créditos fiscais de cinema e televisão da Califórnia. E a resposta é 21,7 milhões. Eu também compartilhei na mesma época, por meio de artigos e podcasts, que o orçamento seria um pouco semelhante à série de TV do Disney Plus, que foi filmada e produzida na Califórnia na época. O projeto de maior orçamento era Skeleton Crew, em torno de 136 milhões. Os documentos mais recentes revelam que o orçamento de produção de The Mandalorian e Grogu é de 166 milhões de dólares, com os créditos fiscais incluídos. O que significa que a Disney e a Lucasfilm gastaram 144 milhões no filme, bem perto dos orçamentos das séries de Star Wars baseadas na Califórnia. Bom, então aqui o que a gente tem é: o filme custou 144 milhões para a Disney, mas ele recebeu ali de incentivos do governo da Califórnia, né, do estado da Califórnia, 21,7 milhões, que é um incentivo para você gravar o filme lá, semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil. O filme é facilmente o mais barato dos filmes de Star Wars da era Disney, e se você é um leitor desse site, isso era esperado. Como mencionei anteriormente no artigo, este filme sempre foi definido para ter um orçamento semelhante da série baseada na Califórnia, e isso fazia parte do apelo de fazer o filme. Os roteiros da quarta temporada de The Mandalorian foram reformulados em um roteiro de filme devido à relação custo-benefício do projeto. Os atrasos em outros filmes planejados de Star Wars, ou seja, New Jedi Order, que foi inicialmente planejado como o primeiro filme para o cinema lançado pós The Rise of Skywalker, como pivô da Disney do streaming e de volta para as telonas. Bom, e aqui ele vai falar sobre como a Disney já está mudando ali o escopo deles. Eles estão tirando dinheiro do streaming e colocando no cinema, eles estão trazendo os projetos que eles originalmente fizeram para o streaming, levando para o cinema. Ele cita o exemplo de Moana 2, que já estava num estágio bem avançado de desenvolvimento para ser uma série, e foi transformado em um filme meio que de última hora. E ele compara ali e mostra como o orçamento de Moana também foi semelhante ao da série, enquanto o filme de The Mandalorian também vai ter um orçamento semelhante ao da série de The Mandalorian. E uma coisa que eu acho interessante lembrar aqui é que a gente já viu um movimento inverso sendo feito com Star Wars. A gente já viu a Disney pegando algo que era para ser um filme, que foi planejado para ser um filme, que foi roteirizado para ser um filme, que estava em começo de produção para ser um filme, e transformar em série. Que a gente viu com Obi-Wan, e a gente sabe o quanto isso custou em termos de narrativa para a série, enfim, que era para ser o filme. Olha, eu acho que essa questão de vai dar certo ou não transformar uma série em um filme uma série, enfim, eu acho que isso está muito mais ligado com a capacidade das pessoas que estão escrevendo o roteiro, que estão adaptando esse roteiro que foi feito para ser uma coisa e vai se tornar outra, do que com a história em si. Porque uma série, se ela for bem editada e se ela for bem trabalhado o roteiro, com as devidas adequações, tirar coisa, colocar coisa, se você souber como sintetizar 6 horas de conteúdo de uma série em um filme de 2 horas, você consegue ter um material muito legal, com as melhores partes e tudo mais. Só que é preciso ter uma capacidade, assim, um perfeccionismo que a gente não sabe se alguém na Lucasfilm vai ter, porque não tiveram a capacidade de esticar o roteiro de Obi-Wan. Então vamos ver se eles vão conseguir fazer o caminho inverso da melhor forma. E sim, a gente tem tá na mão do Favreau. Tá na mão do Favreau, tá na mão do Filoni. São pessoas extremamente criativas. O Favreau é genial em termos técnicos e o Filoni conhece Star Wars como nenhuma outra pessoa na galáxia. Acho que juntando os dois juntos, a gente tem sim a possibilidade de um filme muito legal, mesmo que o planejamento original não seja para ser um filme. Essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Boa. Boa, eu concordo e eu acabei de perceber que eu estava mudo. Então tudo que eu falei não apareceu, mas eu vou depois. Agora eu vou fazer uma nova
rodada de opiniões, eu dou uma sintetizada. Porque assim, eu tinha comentado que o orçamento não é sinônimo de qualidade, né? A gente teve uma série muito cara que foi Acolyte e que foi provavelmente a pior série da era Disney, e a gente teve uma primeira temporada do Mando que foi uma série relativamente barata, mas que teve um resultado aí, né, de furar bolha e tal. E sobre o orçamento também, a gente nota que está rolando um novo movimento aí de Hollywood por parte dos estúdios de querer gastar menos com os filmes. A gente teve agora o lançamento de Branca de Neve, que tem um budget, né, um orçamento de 300 e poucos milhões, e o filme vai ser um fracasso de bilheteria, ao que tudo indica, né? Já teve aí uma queda muito grande desde a primeira semana do lançamento. E aquele negócio, o orçamento do filme, ele é só uma parte do custo do filme. Como que funciona mais ou menos o cálculo aí para os estúdios para saber se um filme foi um sucesso ou não? Você pega basicamente aqui a grosso modo, tá? Uma conta de padaria, pega o orçamento do filme e aí você pega e dobra esse valor, contando que isso vai ser o gasto com o marketing do filme. Geralmente é uma conta que os estúdios fazem de gastar o valor do orçamento em marketing. Então, vamos lá. O Branca de Neve teve 300 milhões de orçamento. Vamos supor que o marketing foi de 300 milhões também. Para o filme se pagar, para o filme começar a ser rentável, ele precisa fazer no mínimo 600 milhões do mundo inteiro. E 600 milhões é grana pra caramba, já é perto ali do bilhão. Então, vocês conseguem entender que quanto mais alto for o orçamento, mais risco tem esse filme. Ele precisa ser um grande sucesso. Um filme dos Vingadores, beleza, ele custa ali uns 300 milhões, mais 300 milhões de budget, mas fez ali mais de 1 bilhão e meio, às vezes 2. Então, é um filme muito lucrativo e que vale esse risco. E agora temos outros exemplos, né? Por exemplo, a Branca de Neve. A Branca de Neve eu acho que não vai chegar nos 600 milhões. Então, vai ser um filme que foi um trabalhão para fazer, que, sabe, foi muito gasto e no final não vai nem se pagar. E isso é uma coisa que eventualmente pode quebrar estúdios. Teve vários estúdios que produziram flop atrás de flop e acabaram tendo que ser comprados por outros estúdios, assim que rolam várias fusões. Então, é um negócio que Hollywood está ficando de olho já e estão querendo diminuir os custos aí das produções. Então, nesse sentido, é positivo. É um filme que vai custar menos e vai ter menos pressão. E isso também dá uma possibilidade dos diretores, dos produtores, de ousar mais na narrativa. Você faz um filme ali de 100 milhões, ele precisa fazer mais de 200 milhões para se pagar. E a pior bilheteria da história de Star Wars foi Solo, que fez mais de 500. O que já seria o dobro aqui do budget de Mandalorian. Então seria um sucesso também. E eu acho que um filme que tem o Mando e o Grogu vai fazer muito mais de 500 milhões. Então eu acho muito difícil desse filme não se pagar e ser um fracasso. Eu acho muito difícil também. E assim, a gente tem que entender que o cinema pós-pandemia mudou bastante. A gente não tem mais tantos blockbusters de sucesso quanto a gente tinha antes. Agora os filmes, eles têm um público menor. O cinema deu um pé atrás. Não é mais aquele negócio de você ver filmes tão famosos, sabe? Marvel, a Marvel tá capengando também. DC tá mal. Star Wars desapareceu do cinema. Então as grandes franquias estão tendo esse problema e estão tentando voltar agora. E eu acho que é um acerto de Star Wars voltar devagar. Eu acho que eles estão indo para um filme que não vai arriscar demais. É um filme que vai ser bem dentro do que se espera. Ele não vai tentar fazer nada absurdo. Ele vai ser um filme barato, ele vai se pagar. Ele vai aquecer o mercado de Star Wars, vai mostrar, olha, Star Wars está vivo, estamos voltando para o cinema. E ele vai servir como um teste, assim, para ver como é que eles vão lidar com os próximos filmes. Se o filme for um sucesso muito grande, faturar na casa dos bilhões,
certamente eles vão arriscar um pouco mais nos próximos filmes. Se o filme for mal, talvez eles até cancelem alguns dos filmes que eles têm planejados. Então eu acho que é por esse caminho. Esse filme aqui, ele é decisivo. Por mais que ele seja simples, eu acho que ele é decisivo. Sim, apesar, eu concordo com o que você disse, e é aquele negócio, né? Tipo, é um filme que ele já tem personagens que são consagrados, e o negócio é apresentar esses personagens, né, o Mando e o Grogu, pra galera do cinema, que não necessariamente é o pessoal que assistiu as séries. Então, eu tenho quase certeza que esse filme vai ter ali uma história bem padrãozinha do que seria uma quarta temporada. A gente já sabe que vai ter o filho do Jabba, que vai ter Arena de Gladiador, vai ter Caçador de Recompensa. Então vai ser uma história fechadinha ali. E aí isso pode ser um negócio que mostre The Mandalorian para mais gente vai assistir as séries. Então isso vai ser um negócio que vai trazer mais gente para ver Boba Fett, para ver Ahsoka, para ver The Mandalorian. E mais para frente a gente vai voltar para o cinema com o filme do Mandoverse. E aí, quem sabe, se tudo der certo, essa galera que conheceu o Mando e o Grogu pelo filme vai ficar a par das séries e vai assistir ali o filme do Mandoverse, que vai fechar toda essa primeira fase aí, né, da narrativa de Star Wars. Eu acho que realmente a gente está caminhando aí para uma nova fase assim de Star Wars. Tipo, foram 10 anos sobre a Disney, que a gente teve uma trilogia, a gente teve filmes spin-off e a gente teve uma porrada de séries. As séries tiveram seus altos e baixos, os filmes também. E aí eu acho que agora é uma hora da gente, ou pelo menos a Lucasfilm e a Disney, começar a repensar e tentar trazer coisas diferentes. A gente já viu que a gente vai ter menos conteúdos por ano, né? Que o Bob Iger falou para focar em qualidade. Então, ao invés de ter 2 séries de Star Wars por ano, provavelmente a gente vai ter uma. E aí a gente vai ter os filmes, se eu não me engano, agora 2026, 27, 28, é isso, Gui? Ou é de 2 em 2? Não. A gente vai ter para 25, 26, 27 e 28. Até agora é o que a gente sabe. Mas a gente precisa ir, né? Aquilo. A Disney, para mudar o calendário deles de lançamento, aqui, ó. Um pulo, eles mudaram tudo. Sim. Sempre... Não dá para levar em consideração. Mas enfim, é aquele negócio, muita gente estava preocupada, né, com a notícia de falar, pô, os caras não vão colocar dinheiro no filme do Mando e do Grogu e tal. Eu acho que assim, não é algo pra gente ficar com medo, porque se a gente for ver o quanto eles vão gastar nesse filme, é muito perto do que eles gastariam na temporada. Porém, na temporada, eles fariam algo em 8 episódios. Agora, eles têm que se preocupar apenas com umas 2 horas e pouco de conteúdo. Então, todo esse dinheiro vai estar bem mais concentrado. E a gente sabe que a equipe de The Mandalorian e o Favreau, eles são experts né, criaram essa tecnologia do volume, então eles sabem fazer muito com pouco. Né? Se a gente for pegar o budget das temporadas de Mandalorian, elas são quase 1/3 de The Acolyte, mas quando você olha para a tela, você vê cada centavo ali e as coisas têm escala, né? Então as pessoas precisam saber ali o que estão fazendo. Então eu acho que vai dar bom o filme. Eu acho que, tipo, para ser um fracasso, é muito difícil. Muito difícil. Vamos ter que errar muito para ser um fracasso. Pois é. E é isso. Vamos. É uma aposta segura ali da Disney. Sim. E é o que a gente precisa. A gente precisa de um acerto no cinema pra galera voltar e falar, cara, ó, talvez a Marvel não esteja tão legal, ou a DC também, sabe, não tá tão legal, mas se tiver um filme legal de Star Wars, pode ser um respiro novo aí pra franquia, né? Que teve um desgaste nesses últimos anos.